E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é William e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês 3 versões do Acer Nitro, que é uma máquina muito querida aqui no Brasil, né? Eu sei que tem várias versões, só que agora a Acer trouxe o lançamento, né? Uma carcaça nova e também trouxe uma carcaça que é do ano passado, só que no Brasil é lançamento. Então tem 3 corpos, né? 3 estruturas diferentes do Acer Nitro e eu quero trazer para vocês 3 versões. Eu peguei ali umas mais comuns, digamos assim, né? Ainda faltou com a GTX 1650, esse eu não coloquei no vídeo, mas nesse vídeo eu vou comparar só a RTX 3050 e a 4050, tá? Mas eu quero futuramente trazer mais um vídeo com a GTX 1650, que eu acho que é interessante também trazer esse comparativo aí para vocês, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no botãozinho que tem aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada para você, mas me ajuda demais, ajuda muito o canal. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Então, pessoal, aqui tô com as 3 máquinas, né, as fotos das 3, né. Essa versão do RTX com a 4050, o Acer Nitro, é lançamento tanto no Brasil como lá fora, com a 13ª geração da Intel. O do meio foi lançamento lá fora no ano passado, mas saiu esse ano no Brasil, que vem com a 12ª geração, tá? E ali a outra versão é a versão que vocês conhecem, a versão que tem padrão no mercado brasileiro, tá? Então agora eu vou mostrar detalhes para vocês de cada máquina aí. Lembrando que se você quiser ver bem detalhado mesmo, detalhe por detalhe, eu tenho vídeo individual de cada máquina aí, tá? Cada uma das máquinas. Então caso você queira ver detalhe por detalhe, tem vídeo individual, tá? Aqui vai ser uma passada a mais mostrando essas máquinas, o comparativo, né? Aqui dá para ver que essa versão nova, ele tem o RGB em 4 zonas, né? Como vocês podem ver aqui. Ele é bem interessante, é uma máquina completamente nova, tá? Muito diferente mesmo, a estrutura, tudo. Realmente é uma máquina bem superior a essa máquina que a gente tem aqui agora, né? A outra versão, que é essa aqui, que tá chegando agora, né? Começando a vir, aos pouquinhos vai substituir essa máquina que a gente tem atualmente aí. Ele tem a cor dele, né? Vermelha aqui, ó. Então é uma zona só, mas dá pra ver que é um material diferente, já é um pouco mais refinado, digamos assim, né? Não é uma super máquina, super premium, não, mas já é um pouco mais refinado, já tem um acabamento melhor, né? E aqui o nosso Acer Nitro que a gente conhece, né? Que tem as pontas afiadas, tal. Realmente é a máquina que tá muito tempo no mercado, né? Já está na hora realmente de substituir ela. E ainda bem que a Acer trouxe as máquinas novas e aos pouquinhos ela será substituída, né? Ela está começando a ficar cansada já, né? Mas ainda tem um custo-benefício bem interessante. Pessoal, se você quer economizar, quer comprar notebooks e peças e acessórios, periféricos, acesse nosso site dicasdecompras.com.br. Todos os dias tem várias promoções, tá? Não é uma loja, ali é uma comunidade que nós colocamos promoções ali de várias lojas, tá? Então aqui dimensões e peso. Eu coloquei aqui em cima as placas, os modelos, tá em cima, mas você sabe pela foto qual que eu tô falando, tá? Não vou ficar repetindo o título, que senão vai ficar muito cansativo. Então a versão com 4050 tem 36, a versão nova, né, o mais top, 36 centímetros de largura, 27,9 de profundidade, 2,7 de espessura, 2,6 kg, né? Dá para ver que eles são bem parelhos mesmo, bem parelhos, bem próximos, né? Já a versão intermediária, a versão do meio aqui, tem 36,3 de largura, profundidade 27,2, espessura de 2,6 e peso de 2,6 também, tá? Os três tem 2,6 o peso dos três aqui. Já a versão antiga, ele tem 36,3, 27,2 e espessura de 2,6. São bem parecidos, né? Bem parecidos mesmo, assim, aqui. Realmente está bem próximo um do outro. Portas. Então aqui a gente tem a primeira versão, né? A versão mais potente aqui, mais top. São 3 USBs tipo A, 3.2 Gen 2, tá? Uma USB Thunderbolt, uma HDMI 2.1, uma porta de rede RJ45, tá? 10/100/1000, um P3 que é fone de ouvido e microfone, aquela entradinha padrão que a gente conhece. Já a versão do meio, né? A versão, digamos que é lançamento também, mas eu vou colocar a versão do meio aqui, tá? Ele vem com 2 portas USB 3.2 Gen 2, uma USB 3.2 Gen 1, uma USB-C Thunderbolt 4, uma HDMI, a entrada de rede, né? RJ45 e o P3 fone de ouvido mais microfone, tá? E já a versão mais antiga, são 3 portas USB 3.1, uma USB Thunderbolt nessa versão com a RTX 3050, tá? Não é todas as versões do Acer Nitro que tem essa Thunderbolt, tá? Vem um HDMI e vem a entrada de rede também, RJ45 10/100/1000, o P3 que é o fone de ouvido, né? Então aqui são bem parecidos, essas duas versões aqui são muito similares aqui em termos de conectividade, né? Conexões, então aqui é a parte do Wi-Fi, da rede, né? Os três têm a rede 10/100/1000, né? A versão antiga é o Wi-Fi 5 e as versões novas ali é o Wi-Fi 6, tá? O Bluetooth é o 5.1 nas 3 versões. Então aqui tá bem ok, assim, bem parecido as 3 versões.
tela. Aqui que tem uma diferença, tá? A versão nova ela é 16 polegadas, então ela é um pouquinho mais esticadinha, tá? E as outras versões são 16.6, tá? 15.6, na verdade, que é aquela tela padrão que a gente conhece, tá? Os três são tela IPS, tá? Os três também são Full HD, só que a versão mais top, ela é 1920 por 1200, então ela é um pouquinho mais larga, tá? Que é uma resolução WUXGA, que é uma resolução diferente, tá? As versões intermediárias são de 144 Hz, a mais top 165 Hz, aqui vem com a 4050, né? E a proporção é 16 por 10, as outras são 16 por 9, que é um padrão que a gente conhece. Brilho de 250 nits das versões mais básicas, digamos assim, não é que são básicas, essa versão do meio aqui é bem interessante. Contraste 800:1, cor 45% NTSC das duas versões, a segunda e a terceira ali, né? Já a primeira versão mais top aqui, ela vem com a tela, o brilho de 400 nits, contraste de 1000, cor 100% sRGB. Então ele é bem interessante, só que o preço é bem salgado, né? Bem salgado o preço dessa, né? É realmente bem salgado. Mas está bem interessante com relação às conectividades. É uma máquina bem top essa daqui, tá? Essa daqui tá bem interessante também. Quando ela vier com o preço dessa daqui, quando chegar nesse preço aqui, vai ficar bem interessante mesmo. Vai vender bem, né? Aos poucos eu acredito que a Acer vai substituir essa daqui por essa, né? Eu não sei. Ou talvez já pule para mais top, eu não sei. Processador. Então a 4050 vem com um i7 13700H, que é monstruoso, de 16 cores, 24 threads, TDP médio de 55 watts. São 8 núcleos de desempenho, 16 threads, o clock base 2.1, o turbo 5.0, já os núcleos de eficiência são 8 e 8 threads, tá? O base é 1.5 e o turbo é 3.7. Essas versões novas da Intel vêm núcleos de eficiência e núcleos de desempenho, tá? Que é igual ao celular, né? É similar ao celular, digamos assim. Nota no CPU Benchmark, 35.568 pontos. É um processador realmente muito forte, pessoal, muito forte mesmo. Já a segunda versão aqui, né, que é a que está no meio, ela vem com o Core i5-12500H, que também é bem forte, são 12 núcleos, 16 threads, TDP médio 45 watts. Aqui o núcleo de desempenho 4, threads são 8, tá? Base 2.5, turbo 4.5, núcleos de eficiência são 8 e threads são 8 também, tá? Aqui eu não encontrei qual que é o clock base, se você souber deixa nos comentários. O turbo é 3.3 e a média no CPU Benchmark é 21.549 pontos, tá? Muita gente vai falar que eu estou comparando o i5 com o i7, mas é o que tinha no site, tá? Essa versão com o i7 foi a versão que a Acer trouxe para o Brasil. Não tem outra versão, não tem uma com a 3050, mais simples, digamos assim, com o i5, tá? Então é a que a gente tinha e eu comparei com a que a gente tinha, tá? Quando tiver outras versões, eu trago e comparo também. O Acer Nitro antigo, né, a velha versão aqui, né, a tradicional de guerra aqui, tem 6 cores, 12 threads. Então ele tem um processador mais antigo que não tem essa tecnologia, né, tá? Então ele já é o mais basicão ali. Ele vem com 12 threads, 2.7 clock base, o turbo 4.5, TDP médio de 45 watts e na média no CPU Benchmark 15.967 pontos. E ele também é um i5, tá? Então ele tem uma média bem interessante no CPU Benchmark, é bem forte também, tá? Com relação a processador, as três máquinas estão bem servidas, tá? Só que claro que a primeira, a mais top, é bem forte, né? Realmente é uma coisa assim impressionante o nível que está chegando os processadores, né? Memória. A versão com a 4050 tem 16 GB de RAM DDR5 e vai até 4.800 MHz, são dois pentes de 8, tá? Expansível até 32. Então aqui tá bem legal, tá? Com relação à expansividade, né? A capacidade dele aqui tá bem interessante. A versão intermediária, digamos assim, né, tem 8 GB de DDR4, já não é DDR5, né? São dois slots também, tá? O máximo 32 e a versão clássica ali também é dois slots, máximo 32. Aqui ele fala até 64, tá? Então aqui no máximo aqui são dois slots também, ele fala até 64 GB, mas eu acho que 64 GB nessa máquina aqui ia gerar um gargalo, não ia ser tão interessante. Eu acho que 32 ali tá bem ok, assim, bem suficiente, digamos assim, para essa máquina, tá? Não precisa de mais do que isso. Aqui eu acho que até vai a 64, né? Mas teria que testar para ver nessas duas versões aqui, né? Armazenamento. A versão mais top aqui, 4050, ele vem com 512 GB SSD NVMe, Gen 4x4, vem com o pente, né? Ali o pente de memória, digamos assim, né? O SSD, né? Ele vem a versão 2280, que é aquela mais clássica, expansão até 1 TB e tem mais um slot livre, tá? 2280 até 1 TB. Já a versão intermediária aqui, a do meio, né? Que também é lançamento, 512 também, tá? Gen 4x4 também. Slot M2 vazio, mais um. E também tem mais um slot para HD, o SSD 2.5, tá? Essa versão aqui, a mais top de todas, eu não sei se tem essa capacidade. Pode ser que até tenha, tá? Pode ser que tenha realmente essa capacidade. Mas aqui eu não encontrei essa informação. Se você souber, deixa aqui nos comentários. E a versão clássica também cabe um HD 2.5. Vem também com 512, tá?
NVMe, Gen 3X2 e Gen 3X4, tá? Não é Gen 4X4. Então ele é um pouco mais lento, digamos assim, mas tá bem top. Gen 3X4 é bem rápido, tá? Bem rápido mesmo. Placa de vídeo. Aqui que a gente vai ver uma diferença, tá? As duas versões ali, intermediária e a clássica, vem com a RTX 3050. Claro que vai ter diferença com relação de resfriamento, vai ter diferença, claro, com certeza vai ter, né? Porque é uma versão bem diferente, né? Uma outra versão do Acer Nitro, então com certeza tem algum ajuste com relação a isso, tá? A temperatura da máquina, então vai ter uma diferença. Mas aqui eu peguei as informações cosméticas, digamos assim. Isso aqui é um teste, né? Não é a versão final, digamos assim. Não peguei uma máquina e testei ela, então realmente pode ser que tenha diferença aqui. Já a versão mais top com 4050, ele tem 6 GB GDDR6, né? TGP de 120 watts, VUCA 1.3, CUDA 8.9, OpenGL ali 4.6, TMUS 80, que são unidades de processamento de textura, e unidade de sombreamento 2560. O FP32 aqui é 8.986 teraflops aqui. Então é bem interessante, tá bem forte mesmo. Vou deixar para vocês aqui um comparativo com o PlayStation também, para vocês terem uma noção, né? O 3D Mark tirou nota de 21.239 pontos. Já as outras duas ali com a RTX 3050, que nem eu falei para vocês, vai ter diferença de uma máquina para outra na prática, tá? Mas na teoria aqui no papel vai ser a mesma coisa, digamos assim, né? Então aqui tem 4 GB de DDR6, TGP de 60 watts, tá? VUCA 1.3, unidades de processamento de textura 64, unidade de sombreamento 2048, o FP32 ali tem 5.501 teraflops e o 3D Mark 12.525 pontos. Dá para ver que tem uma diferença bem grande aqui entre essas duas máquinas, essas duas placas, tá? É uma diferença boa. E hoje em dia os jogos estão pedindo 12 GB de memória, né? Realmente tá cada vez menos otimizado, parece, os games. Então 4 GB aqui pode ser que não seja tão forte assim para games muito pesados, né? Realmente para games muito pesados talvez ele peça um pouco mais de memória. E já a versão com a 4050 já tem 6 GB, né? Se fosse com 8 GB, eu acho que seria bem interessante. Talvez uma 4060, pelo preço que está no Brasil, talvez seria melhor que fosse uma 4060, seria bem legal, né? Ou uma 4060 Ti, assim, pelo preço que tá. Mas eu acredito que vai baixar bastante o preço com o tempo, tá? Com o tempo vai baixar bastante o preço, vai começar a ficar bem interessante mesmo. Bateria. Então aqui a primeira versão tem 230 volts, o carregador, né? São 4 células, 90 watts-hora. É bem grande essa bateria aqui, nossa, bem grande mesmo, é um carregador bem forte ali, né? Eu não sei se esse 230 watts é o suficiente para 4050, mas eu acredito que seja, porque essa placa ela é bem econômica, né? Ela gasta bem menos energia. Já a versão intermediária, né? Intermediária entre aspas, tá? Que é lançamento no Brasil também. Tem um carregador de 180 watts, bateria de 4 células e 57 watts-hora. A versão clássica, 4 células também, 57 watts-hora e carregador de 180 watts, tá? Então aqui tá bem parelho assim as máquinas, tá? Realmente a versão com a 4050, a RTX, que tem bastante diferença entre elas. As duas versões, a intermediária e a clássica, são bem parecidas, né? Muda um pouco mais a carcaça, que eu acredito que a Acer tenha feito alguns acertos ali para melhorar essa carcaça, realmente deixar ela mais refinada, com uma qualidade melhor, mas em relação à configuração, eles estão bem similares, como a gente pode ver, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou deixar mais 2 vídeos para vocês aí com mais comparativos, para vocês continuarem comigo aí. E até a próxima. Tchau, tchau.